Eu nasci num lar evangélico. Minha família é toda evangélica, minha mãe é missionária. Eu tenho pastores dentro da minha família. Mas eu peguei outro caminho. Quando eu já participei de vários grupos de adolescentes, jovens da igreja que eu frequentava antes, eu peguei outro rumo na minha vida. E casei, tive filhos. Só que na minha vida anterior, eu falei assim, caramba, eu vejo o pessoal crente, minha família é toda evangélica e todo mundo quebrado, todo mundo arrebentado. Para mim isso aí, naquele momento, para mim isso aí não tem interesse não, eu vou procurar outra coisa. E procurei um lugar errado, procurei um caminho errado. Terminei meu casamento, me envolvi com uma outra pessoa, tive várias situações ruins, mas foi ruim mesmo. E tive um filho dentro desse relacionamento. Houve traição dentro desse relacionamento de eu chegar em casa e ver. A pessoa fala assim, no mundo, né, a pessoa fala outro nome, né? Isso aí é um fulano. Não, eu pego como exemplo para a minha vida, e eu já contei isso para muitos conhecidos meus que são do mundo, pegavam para eles, alguns corrigiram suas vidas, outros não. Mas eu tenho certeza que fixou na cabeça deles a minha experiência. Que ao eu ver, eu tive a oportunidade, não é oportunidade, eu tive a oportunidade de estar aqui. Porque se fosse para o mundo, eu teria tido a oportunidade de fazer o errado. E eu não fiz. Eu me retirei do local sem ninguém me ver. Saí, depois voltei para casa e falei assim, caramba, aonde eu fui chegar? Procurei sempre uma macumba. Foram vários. Eu fiz vários desafios. A gente dentro da igreja, às vezes a gente não tem coragem de... Eu falo porque eu sou falho. A gente não tem coragem de fazer um jejum, que é um desafio, não é um desafio, é vamos falar, eu não consigo a palavra correta, uma oferenda a Deus. Acho que essa é a palavra certa. Oferecer a Deus o sacrifício nosso. E eu procurei o centro espírita e eu fiz coisas absurdas oferecendo para o diabo. Eu fiz vários desafios para eles, vários mesmo. Eu cheguei ao centro de macumba e falar que ele era fraco, porque ele não me atendia. Mas na verdade ele é fraco mesmo. Hoje eu sei isso. Entendeu? É desafio. Mas por que eu não fui respondido naqueles momentos? Porque ele também responde. Eu aprendi que ele responde. Mas ele cobra, a cobrança dele é bem rígida, né? Eu não fui atendido naquele momento porque Deus tinha um plano na minha vida. Mesmo tendo acontecido esse problema dentro dos meus relacionamentos anteriores, eu continuei no relacionamento, porque na minha cabeça conseguiram colocar que eu não tinha visto. E naquele momento eu fiquei cego e procurando coisas erradas aí que me cegou mesmo. Procurei esse tipo de coisa, não resolveu. Minha vida desandou e ela não desandou por um ano não. Foi mais ou menos de 20 a 25 anos. De problemas e coisas ruins, e eu achando que aquele era o caminho correto que eu deveria ir. E chegou um momento que eu falei, quer saber de uma coisa? Agora eu vou, não está dando certo, eu vou acabar comigo. Eu tentei o auto-extermínio 3 vezes. 3 vezes. A primeira vez foi com medicamento. Acho que os irmãos todo mundo já escutou falar sobre o Rivotril. O Rivotril ele tem a cápsula e tem um líquido. O líquido é o mais forte. Eu tomei 10 frascos do Rivotril. Eu terminei 10 frascos. De 100 ml? Aquele do conta-gota de 0,5, que é o mais potente que tem. Mas eu vi de 100 ml, não, de 50 ml. Não, ele não é nem esse. Acho que ele é de 10 a 20, ele não chega nele. Ele é bem pequenininho. Eu tomei 10 frascos. E era facinho para conseguir, né? Quando a gente quer fazer as coisas erradas, é facinho para conseguir. Eu tomei 10 frascos e nesse dia eu estava tendo um culto na casa da minha mãe. E estava tendo um culto na garagem e eu lá dentro tomei. Aí eu lembro que eu saí, entrei no carro, eu só consegui dar partida. Eu acordei 15 dias depois no Maria Auxiliadora. Antigamente chamava Mater Dei. Acordei lá. Beleza, o médico me pagou o maior saco do mundo. Pra mim aquilo ali não valeu de nada. Saí de lá,
Eu estava envolvido no outro relacionamento. Saí de lá, passei uns 15 dias, peguei um carro, tinha comprado um carro zeradinho, novinho. Peguei essa descida do ponte alto aí, o que ele deu no acelerador eu coloquei. Quando chegou lá embaixo na ponte, eu só puxei o volante dele para ele cair lá embaixo. Os bombeiros disseram que ele capotou mais ou menos umas 8 vezes. E eu não tive nenhum arranhão. Eles não conseguiam entender como é que o carro tinha ficado naquele estado. E eu não tinha nada, sabe o que é nada? Eles perguntavam para mim, você tá bem ou você tá bem? Não. Não tive um arranhão. O carro foi perda total. Isso foi saindo do material? Não, foi uns 15, 20 dias depois. O pessoal da minha família ficou muito preocupado comigo, me pediu para mim, conseguiu para mim psicólogos, esse tipo de pessoas que acompanham a gente, né, nesse sentido, né. Eu fui pro CAPS, lá eu fiquei no CAPS, eu fiquei tendo acompanhamento, eu ia só por e-mail. Eu fiquei tendo acompanhamento mais ou menos uns 3 anos, aí fiquei encostado, porque eu trabalhava na Interestadual, eu trabalhava na Transpioli. Uma semana eu fazia Goiânia, Brasília, outra semana eu fazia Brasília, Teresina. Fiquei encostado, fiquei no acompanhamento no CAPS, só por e-mails, porque para você ter uma mudança na sua vida quando ela é psicológica, é você, não são os médicos, nem medicamento. Hoje eu consigo entender sobre isso. Passou mais ou menos uns 2 anos antes de eu finalizar o acompanhamento do CAPS, eu tentei de novo. Quando eu tentei, eu já fui mais a fundo. Eu já procurei, eu nunca comentei isso com os meninos aqui. Eu procurei uns caras lá em Águas Lindas e paguei para eles me matarem. Mas você quer conhecimento da palavra nessa época? Eu nasci no lar evangélico. Lá em Águas Lindas, eu acho que vocês já ouviram falar que lá tem a Vila das Freiras, descendo o caminho de Santo Antônio. Eu entrei num outro carro que eu tinha e os caras vieram atrás comigo. E nós fomos para trás da Vila das Freiras. E lá os caras iam me matar. E eu paguei 5 mil para eles. Você realmente precisa nem pagar, né? Eu paguei. Só chegar lá e chegar E eles perguntaram, você tem certeza? Eu falei, tem certeza. Tem certeza. Então vamos. E eu fui. Mas isso tudo por problema, isso tudo por eu ter fixado na minha cabeça uma situação que eu tinha vivido num relacionamento anterior. Aquilo para mim tinha, como se a vida tivesse terminado, eu tinha que encerrar ela. Quando chegou lá nesse local, eu desci do carro, aí os caras tacaram fogo no carro para simular um assalto. Era um carro novo, tacaram fogo, pegaram os documentos, deixaram jogado. Foi uma simulação de um assalto, seria um latrocínio. Aí o cara foi e falou, como é que você quer? Eu escolhi do jeito que eu quero. Eu falei, não, eu vou deitar aqui e você só faz o serviço. Eu deitei ele com uma pistola. Eu não entendo de arma, mas eu sei que era uma pistola pelo formato. Ela não funcionou nenhuma vez, ela ficava assim, ó, e não saía uma bala. E o cara falava assim, não tem bala nesse peito, né? Ele falava, tem, cara, tá aqui, ó. Ele tirava e colocava de novo, e eu deitava no chão e colocava na minha nuca e segurava e ficava. E eu tô vendo aqui essa cena aqui. Eu esperando. Eu me arrumei, eu esperando. Sabe o que? Normal, como se fosse uma coisa normal. Aí o cara foi e falou, cara, tu tem parte com o outro, mas eu não tinha parte com o outro, eu tinha parte com Deus. Aí falou, cara, olha o seguinte, não dá não, cara, não consigo, não dá, a arma não funciona. O cara entrou dentro do carro e foi embora. Eu fui embora a pé, porque eu esqueci o meu carro. Beleza. Quando chegou lá em Águas Lindas, no caminho indo para lá, aí eu passei ali pelo Parque da Barragem, fui a pé, subi. E nisso eu fui pensando, quando eu cheguei em Águas Lindas, na porta de casa, a minha ex-companheira, que hoje é falecida, ela veio me receber e falou, onde é que você estava? Eu falei, não, estava dando uma volta. Pois é, você não presta, você tem que dar uma volta, você tem que dar essa volta e não voltar mais. Quando ela falou isso, aí tipo, pintou uma luz. Eu falei, quer saber, eu vou embora, eu vou para casa da minha mãe. E nisso eu vim para casa da minha mãe. Eu falei, então tudo bem, a partir de hoje eu vou para casa da minha mãe, se tiver
que separar, a gente separa, eu vou tocar a minha vida adiante. Vim para casa da minha mãe, cheguei na casa da minha mãe com uma semana, com exceção do crack. Todas as drogas eu experimentei. Em 6 meses eu nunca tinha fumado, nunca tinha bebido, nunca tinha usado nenhum tipo de droga até a idade que eu tinha na época. Nunca. Porque eu aprendi que aquilo era errado. Mas em 6 meses eu usei tudo. Eu experimentei tudo quanto é tipo de bebida e experimentei tudo quanto é tipo de droga, com exceção do crack. Aí um dia eu estava aqui na 2 do Centro-Sul, uma distribuidora de bebida que tinha ali, que era a distribuidora do Roberto. Eu tinha feito amizade com esse pessoal e eu tinha um carro, tinha um somzão, só aquelas músicas depressivas. Aí eu parava na distribuidora dele lá e fornecia bebida de gás, só para o som ficar ligado lá. Tinha pago não. Era pior ainda. Aí, nesse dia que eu estava lá, um cara chegou para mim, que eu dormia na rua. Eu cochilei dentro do carro, o cara chegou para mim, lá na 2 do Centro-Sul, falou: cara, isso não vai assim aqui não. Os caras estão querendo catar você. Catar você é assaltar, matar, né? Você é um cara gente boa, por que você não muda de vida? Entendeu? Deus batendo na porta. Eu saí de lá, fui para casa da minha mãe. Quando foi no dia seguinte, eu lembro desses detalhes. Eu não sou de guardar muita coisa, mas eu lembro de detalhes. Quando foi no outro dia, passou um pessoal da Igreja Universal, que eles têm esse costume de dar jornalzinho, né? E ele me entregou um jornal. E nesse jornalzinho que ele me entregou estava escrito assim: quer mudar de vida? Procure Deus. Só que lá, procure Deus e continua, né? Eu fiquei com aquilo, procure Deus. Eu falei: poxa, mas Deus já está na minha vida, eu nasci no evangelho, eu sei o que é certo e o que é errado. Então eu não preciso procurar, eu só tenho que voltar. Porque às vezes uma vez eu escutei um pastor falando assim: você aceita Jesus como seu Salvador? Não, nós já somos escolhidos dele. Eu entendo assim: se nós já somos escolhidos, se ele escolheu o senhor, escolheu você, então ele já está na nossa vida. Basta a gente seguir aquele caminho, seguir as regras que estão aqui dentro da Bíblia. Porque uma vez uma pessoa falou para mim: chegar no céu é muito difícil. Não é difícil, a gente coloca dificuldade, porque se a gente seguir o que está escrito aqui é fácil. É igual no meu trabalho. O cara fala para mim: caramba, essa empresa é exigente, essa empresa é chata. Caramba, eu não suporto mais isso aqui. Mas é porque a gente não quer seguir as regras que a empresa coloca. É a mesma coisa aqui, a gente não quer, a gente quer fazer do nosso jeito. Porque o nosso jeito é mais fácil, a gente acha que é mais fácil, né? Aí voltando no assunto, eu fiquei com aquela frase e comecei a postar aquela frase nas minhas redes sociais. Conheci a Marcela, eu já estava trabalhando, tive que voltar ao trabalho porque recebi alta no INSS. Nessa época eu trabalhava aqui no Pedregal, conheci a Marcela, também não era cristã. Eu não recebi convite para vir aqui nessa igreja. Ela recebeu. Quando ela recebeu um convite, ela falou para mim: eu recebi um convite para ir na igreja no batismo. Você vai comigo? Eu falei: não vou não. E vim. No que eu vim, o pastor Orlando me recebeu lá na porta e falou assim: olha, Deus vai mudar a sua vida aqui. Você tem que determinar. Aí eu já tinha escutado isso diversas vezes em outros lugares. Entrei, participei, gostei bastante, achei interessante o batismo, as palavras que foram ditas aqui. Aí saí. A Marcela falou assim: eu gostei, nós estamos aqui até hoje. Aí um dia eu aqui dentro, o pastor Adriano falou, aí já foi o pastor Adriano, falou assim: aqui dentro é lugar dos errados, eu não quero ninguém aqui dentro perfeito, porque eu quero as pessoas erradas para elas tentarem se corrigir aqui dentro, porque ninguém vai chegar à perfeição. Eu quero aqui dentro quem bebe, quem fuma, quem usa droga, quem matou, quem roubou, quem fez coisas erradas, para ele aprender que aqui ele vai pegar o caminho certo. Às vezes eu encontro os conhecidos da rua e eles falam assim: cara, como é que você se libertou? Eu falei: foi determinação minha. Aí eu me libertar, eu determinei e não quis mais. Resumindo aqui o nosso papo, essa é uma oportunidade da gente expor a nossa vida, porque você não sabe do meu passado, do meu Senhor, Deus Senhor, mas Deus sabe. E às vezes, se o Senhor encontrar alguém e falar assim: tu conhece o Elias? Porque eu era conhecido como DJ. Então, uma outra oportunidade eu vou contar sobre isso.
que eu toquei no Brasil inteiro, já cheguei a tocar em eventos de 7.000 pessoas. E voltando ao assunto, você conhece o Elias? Ah, conheço, rapaz, aquele cara andava aqui com a gente aqui, saía com um e com o outro aí, só me via fazendo isso e aquilo. Foi, cara, pois hoje ele é um cara diferente. Eu já sabia disso, porque ele contou isso pra gente. Então, esse momento nosso aqui é legal por isso, que a gente tem essa liberdade de contar. Porque se um dia o Bolt ficar sabendo de alguma coisa, se alguém comentar com ele, ele vai falar, não, já sabia. E isso para nós não é segredo, porque não são todas as intimidades dele, mas as coisas que ele corrigiu na vida a gente já sabe. Isso para nós não é segredo, isso para nós é... Concordo plenamente com o que você está falando. Eu morava lá em Santa Maria, nem conhecia Gama. Um amigo meu, Pessoal, está tendo uma congregação lá na minha igreja. Vamos? Eu vim para agradar ele, Mateus. Aí eu vim. Mas quando eu vim, a recepção do pessoal dessa igreja, quando eu vi a palavra dessa igreja, eu fiquei da igreja. Eu moro em Santa Maria, hoje eu moro em Gama. Que bom. Você vai ser você fala assim. Com certeza. Você vai falar aqui agora. Fala aqui. Eu estou ajudando aqui há muitos anos, não aqui? Muitos anos. Eu nunca vi nessa igreja um testemunho igual o seu. Eu já vi testemunho top. Não, eu já vi, mas igual o seu, eu não tinha visto. E o engraçado, Wilson, falar uma coisa pra você. Algum dia eu e eles lá na porta da igreja conversando, aí ele falou assim, tu morou. Eu falei uma coisa que morava na 33. Ele, mais ou menos de você, já. Nós somos criados juntos. E assim, eu fui criado junto, eu não sabia disso aqui. Isso, deixa eu falar aqui. Não pegue a responsabilidade porque os testemunhos na igreja, no domingo. Sabe? Eu na verdade, assim, algumas pessoas fora da igreja conhecem a minha história, mas não conhecem os detalhes. Aqui eu não tenho vergonha, pode ser alguma, de contar o que aconteceu, porque, igual eu falei no começo, não é para sensibilizar ninguém, é porque às vezes você comenta com uma pessoa lá na rua que está passando por uma situação ruim e vai servir de exemplo para ela, entendeu? E isso é interessante. Eu já tinha conversado com os meninos aqui e eles falaram, numa oportunidade você vai poder passar isso para as pessoas. E igual o Monte falou, não são aqui, geralmente aqui a gente tem 30 pessoas aqui dentro, ou até mais. Mas o importante é quem está aqui agora. É igual a gente escuta o nosso pastor falando, que às vezes a palavra não é para todos, é só para alguns. Então isso que é importante. E eu gosto disso aqui. Se eu pudesse participar mais, eu participava. Eu não esqueço quando o menino está aqui contando as prosas dele, o Peixoto contando as prosas dele, quando a gente faz as brincadeiras, quando vem uma outra pessoa e faz uma pregação diferenciada, ou vem alguém e conta uma história, isso aqui é muito bom, mas todo mundo tem compromisso, né? E para finalizar, eu aqui dentro da igreja, a minha esposa batizou, nós morávamos juntos, ela se batizou e eu não batizei não. Continuei vindo na igreja, eu gostei, mas não queria me batizar, eu não queria me envolver. Aí um dia o pastor Adriano foi e me chamou para conversar, me chamou a Marcela e falou assim, ó, cara, é o seguinte, ou você desenrola essa mulher, ou eu vou orientar ela na cara dura mesmo, ou eu vou orientar ela a tocar a vida dela adiante, porque você está atrapalhando a vida dela, porque ela se batizou, ela quer participar das coisas da igreja, está impedida por causa de você. E é verdade. Falou, e eu estou falando aqui para ela aqui, ó. Ou você se decide ou você dispensa ela para ela tocar a vida dela adiante, porque eu sei o que ela quer. E você ainda não se decidiu. Aí eu parei e falei, caramba, esse cara é muito doido. Ele falava desse jeito, assim, na frente da minha mulher, foi. Aí eu falei, não, a gente tá certo. Aí eu falei, já que ele deu essa orientação para ele, eu vou amarrar e assinar. Aí eu casei. Quando eu casei, eu não sabia, assim, da surpresa que eles fizeram para mim. Eu
casei, quando foi 2 dias depois eu viajei com ele, com o pessoal da igreja para Caldas Novas. Aí quando chegou lá em Caldas Novas, lá eu estava na beira da piscina, o pastor Adriano chegou e falou: põe tá com suas alianças, eu falei: tô, empresta elas a ele. Eu vou fazer uma oração. Pegou a minha e da Marcela. Quando eu entrei no salão lá do clube que a gente estava hospedado, estava tudo a coisa mais linda do mundo, tudo enfeitado. O pastor e a equipe da igreja fez o nosso casamento cerimonial lá. E eu fiquei agradecido. Depois que eu tomei essa decisão na minha vida, a minha vida caminhou. Porque até então eu tive várias coisas. Eu já fui dono de lotação de linha, já fui dono de rádio, já fui dono de várias coisas aqui dentro do Gama, já fui produtor de eventos aqui dentro do Gama, já trouxe vários artistas aqui dentro do Gama, boate, casa de show, já fui em televisão em vários lugares, mas nada progrediu. Depois que eu casei, que eu comecei a participar do corpo de Cristo de verdade, que eu sou falho, tenho muitos erros, muitas falhas a corrigir, mas a partir do momento que eu decidi a fazer uma aliança verdadeira com Deus, as coisas começaram a caminhar e eu comecei a ver. Então hoje eu tenho vários propósitos, vários sonhos, vários desejos. Nós já em pouco tempo nós conquistamos algumas coisas, o coração da gente quer muito mais, né? Mas hoje eu sei esperar no tempo certo de Deus. E às vezes a situação vem aperta e antigamente eu não conseguia fazer isso, eu pensava logo em fazer alguma coisa errada. Hoje não, hoje eu já consigo falar assim: apertou, então Senhor Deus me dá uma solução, me dê uma direção, me dê uma luz e me dê tranquilidade e paciência para eu não desviar os meus caminhos. E nisso, tanto quanto às vezes quando vem uma situação, eu consigo dar um apoio para minha esposa ou ela me dá um apoio. Então hoje, como a gente sempre escuta, nós somos um ajudando os dois. E essa é um dos meus testemunhos, é o mais marcante na minha vida. Eu não entrei em detalhes porque tem detalhes que não tem necessidade, né? Todo mundo aqui é homem, então a gente, quando conta uma coisa, a gente já consegue basear mais ou menos o que realmente aconteceu. E eu sou agradecido, sou muito feliz de conhecer cada um de vocês aqui. Igual ontem mesmo, a gente estava aqui na igreja, a gente comentou sobre todo mundo. Por quê? Porque ontem eu tive a oportunidade de estar aqui ajudando os meninos a fazer a ornamentação de Natal ali na frente. Mas a gente estava comentando: caramba, quantos dos meninos queriam estar aqui, mas estão trabalhando, não tiveram oportunidade, mas estão lá fora, esperando a oportunidade para quando a gente não estiver aqui, eles estarem. Então esse momento nosso aqui é muito bom e eu espero que esse momento aqui nunca termine, nunca acabe. E a gente sempre tem histórias boas para falar. Irmão, alguma coisa me tocou aqui em relação a esse testemunho que você está contando aqui. Parabéns por você ter essa atitude, essa coragem para estar aqui, sabe, expondo, falando sobre isso para a gente. Mas a minha pergunta é o seguinte: e a família, sua família? Seus pais, seus irmãos, como é que eles estão vendo isso hoje na sua vida? Eu não tenho pai, né? Meu pai abandonou a gente, eu acho que eu tinha por volta de 8 para 9 anos. A gente morava em São Paulo, nós éramos de família bem sucedida. Meu pai acabou com tudo lá em São Paulo, trouxe a gente aqui para casa da minha avó, que é a mãe da minha mãe, largou a gente aqui, desapareceu no mundo, nós nunca mais tivemos notícia. Até hoje? Até hoje. Nós já procuramos em cartório para ver se ele faleceu, mas não tem, nem nos cartórios tem registro. Ele desapareceu com outra família. Hoje a minha mãe já é ela é idosa, minha mãe está com 79 anos, a minha mãe é super feliz. As minhas irmãs, às vezes elas falam assim: mano, eu não acredito que você teve essa mudança de vida. Eu não acredito mesmo. Tenho tias que são pastoras da ADEG. Elas olham para mim, principalmente quando eu participo de algo da igreja, eu gosto muito de postar nas redes sociais, não para me mostrar, mas para divulgar o que acontece dentro da nossa igreja. Eles olham e falam assim: caramba, Elias, como eu sou grato às orações que eu fiz antes por você estar nessa vida que você está hoje. E as pessoas que me veem no mundo, igual um dia desse, eu fui aqui numa oficina de um conhecido meu, levar um para fazer a manutenção, e ele vivia comigo quando eu andava na distribuidora. A esposa dele chegou para mim e falou desse jeito assim: como eu queria, o nome do rapaz é Fabiano,
como eu queria que o Fabiano mudasse a vida, pelo menos parecida com a sua, porque quando você estava aqui, eu desacreditava que você poderia chegar onde você chegou hoje, em questão de mudança. Então, algumas pessoas reconhecem, outras pessoas olham assim e acham que é só uma máscara, né? Critica, fala até algumas asneiras que às vezes até te contraria, mas você releva, né? Eu tenho um ditado que eu digo sempre para minha esposa: as palavras ruins não entram no meu ouvido e saem, elas batem e voltam. Porque se entrar, pegou, né? Então bate e volta. Então isso para mim. Mas em questão da minha família, em questão das pessoas mais próximas, eles me pegam como exemplo. Tem alguns casais que fazem parte da nossa família, fazem parte do nosso convívio, que às vezes, eu estava até conversando com o pastor Adriano um dia desse, fala assim: cara, por que você não é um psicólogo? Porque você consegue orientar a gente no caminho certo sobre questão de separação, briga de casal, porque eu odeio separação, porque eu vivi isso e eu sei que é ruim. Então é uma coisa que me abomina, eu odeio. Se a pessoa chegar pra mim e falar: cara, eu tô pensando em separar da minha mulher, que não sei o que, eu vou comprar a briga dele. Eu vou falar: cara, não é assim, faz assim, o que está acontecendo? Então, graças a Deus, Deus me deu um direcionamento para mim levar uma palavra bacana para aquela pessoa, para aquele casal, para tentar amenizar aquela situação. Algumas pessoas que convivem comigo agradecem por algumas orientações que eu dei, outras não, entendeu? Mas essa é uma das minhas histórias, eu agradeço, sabe? Quero continuar sempre aqui com vocês, sabe? Meu amigo Bolt aqui. Amém. Eu vou só finalizar aqui com um versículo que eu preparei aqui pra gente aqui. O versículo que eu preparei é Hebreus 4:12. Eu escutei isso aqui, esse versículo aqui, eu estava lá na frente daquele monte de santos que eles dizem ser santo deles. E a pessoa lá, porque lá dentro eles conhecem a Bíblia. E lá dentro o pai de santo incorporado, ele leu isso aqui, eu nunca esqueci. Ele leu esse versículo que eu vou falar para vocês, Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes e penetrante até o ponto de dividir a alma, espírito e juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Então, só nesse versículo aqui, ele diz aqui que só aqui, ó, é vida, eficaz, cortante e apta. E cada um de vocês, se fizer um raciocínio, vai saber o poder que é esse versículo. Eu escutei isso lá, e isso aqui hoje serve para mim e serve para muita gente. E é muito fácil para a gente conquistar as coisas na vida da gente. Basta só a gente estudar e ler isso aqui. Não precisa de mais nada. Tudo está aqui. É muito bom. Parabéns, muito edificante.